Olá, queridos, boa noite, tudo bem? A graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma vez feliz por estar aqui, por poder compartilhar a palavra com vocês. Espero que o Senhor fale conosco nesta noite, que essa palavra possa falar ao seu coração nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo. Hoje quero ministrar a palavra no Salmo 91, que o Senhor possa então ministrar os nossos corações, que o Senhor possa falar conosco e que esse momento venha passar muito breve. Salmo 91 é um salmo muito conhecido. Ele, por muitas vezes, ele é colocado como um amuleto dentro das casas, ele é colocado como, para alguns, um mantra aberto numa estante. Às vezes ele fica até meio que empoeirado. Mas é uma palavra tão cheia de verdade, é uma palavra tão cheia de um conteúdo de Deus. E então eu gostaria de ministrar ela hoje, queria ministrar ela na sua vida, porque esse salmo trata da nossa confiança no Senhor, trata de quem é o Senhor, das suas promessas e que Ele zela pelo seu povo. Então eu gostaria de estar lendo. Eu vou ler o Salmo 91 todo e depois a gente vai estar repartindo a palavra em trechos. Então eu gostaria de começar lendo, se você puder abrir a sua Bíblia. Eu sei que é muito conhecido, mas é muito bom a gente abrir a Bíblia. Este ano é um ano que eu tenho trabalhado com a igreja, vocês sabem disso, para que a gente tenha a palavra de Deus no centro das nossas vidas, que a palavra de Deus possa nos conduzir, que ela possa ser a luz, que ela possa ser espelho para nós, que em todos os momentos que a gente possa olhar para a palavra de Deus e seguir em frente. A Bíblia diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que te proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Graças a Deus. Esse salmo, a gente ainda não tem uma certeza de quem escreveu, mas provavelmente foi Moisés que escreveu esse salmo. Grande parte dos salmos foram escritos por Davi, mas esse daqui provavelmente foi escrito por Moisés. E este salmo, ele fala de tantas coisas que acontecem, e fala de animais selvagens, fala de caça, fala de coisas que muito inerentes àquele tempo. Mas hoje, trazendo para nós, a gente vive um tempo muito louco, a gente vive um tempo muito difícil, um tempo cheio de adversidades também. Hoje nós não temos leões nos atacando no meio da rua, mas a gente vive, às vezes, assolado com outras coisas, com outras aflições. Passamos, às vezes, momentos difíceis no trânsito, às vezes passamos por momentos difíceis nos nossos trabalhos, às vezes passamos por momentos difíceis em nossa saúde. Às vezes estamos enfrentando, igual vivemos nesse momento, um momento de grandes epidemias, o mundo todo, às vezes, parando. E esse salmo, então, ele mostra isso, mostra o poder de Deus. Nos 4 primeiros versículos, apresenta o nome de Deus. Por 3 vezes é falado o nome de Deus.
porque diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo é um nome de Deus, é um dos nomes de Deus. É Elion, que significa Deus acima de todos, que não tem ninguém perto de Deus ou próximo de Deus, ou que está no mesmo patamar do que Deus. O nosso Deus está acima de todos os outros. O nosso Deus é grande, então Ele é altíssimo, não tem ninguém que se compare. Depois ele fala assim, olha, e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é o nosso Shaddai, é o Shaddai. Aqui, mais um nome de Deus sendo revelado. Aquele que é todo-poderoso. Entenda comigo que Deus é todo-poderoso. Ele é poderoso para todas as coisas. Ele é poderoso em todos os momentos. Ele é todo-poderoso. Você consegue entender a dimensão disso? Primeiro, você tem um Deus altíssimo, um Deus que não existe outro para poder se comparar, ou alguém que se habilite a viver no mesmo nível que Ele. Agora você tem um Deus que é todo-poderoso, é um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre essa doença, Ele tem poder sobre as suas finanças, Ele tem poder sobre o seu casamento, Ele tem poder sobre a criação dos teus filhos, Ele tem poder sobre o seu ministério, sobre o seu chamado, Ele tem poder para curar e para restaurar, e Ele tem o poder para trazer vida aos mortos. Então Ele é o Todo-Poderoso. Esse é o Deus que se mostra para nós, o nosso é o Shaddai. E depois o versículo 3 continua dizendo assim, ó, Ele livrará do laço do caçador e do veneno mortal, e cobrirá com as tuas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aqui, no primeiro momento, apresenta o nosso Deus como o Deus Elion, o Deus Altíssimo. Depois apresenta como Todo-Poderoso. E agora ele apresenta como Elohim, o nosso Deus, o Deus de promessas. No versículo 3 e versículo 4 diz que Ele nos protegerá. Então mostra as promessas de Deus para nós. Então aqui é revelado o nome de Deus para nós. Nós precisamos buscar conhecer a Deus. Nós não podemos conhecer a Deus apenas de uma maneira simplória, de uma maneira simples. Não, a gente tem que saber quem é Deus, Deus na sua essência. Sabe, a igreja nesses dias precisa conhecer o poder do seu Senhor. Precisa conhecer o poder daquele que ela vai se casar, com quem ela vai ter um encontro nas nuvens. Sabe, queridos, eu fico muito feliz quando eu leio esse texto, porque são 4 versículos. Em 4 versículos, 3 nomes de Deus são apresentados para nós. 3 características sublimes. Eu, às vezes, fico até com dificuldade para encontrar adjetivos, para poder falar, nossa, olha, esse é o Deus que eu sirvo, Ele é altíssimo, ninguém habita onde Ele habita, sabe, ninguém tem o poder que Ele tem, Ele é o El Shaddai, sabe, e por último, Ele é o nosso Deus Elohim, o Deus da promessa, sabe, que Ele no versículo 3, versículo 4, Ele diz que nos livrará do laço do passarinheiro. Essa palavra, essa Bíblia que eu estou hoje, ela não diz isso, mas talvez a sua Bíblia diz assim, ó. Aqui diz, Ele livrará do laço do caçador. Só que algumas versões trazem o laço do passarinheiro. O passarinho com aquele cérebro tão pequenininho. O caçador tem que ser muito esperto para poder dominá-lo e pegá-lo. Sabe, ele tem que fazer quase que invisível. Sabe, o que Deus está prometendo para nós, o que o Senhor está falando para nós aqui, é que o Senhor vai nos livrar daquelas armadilhas sorrateiras do nosso inimigo de Satanás. Sabe, quando o inimigo estiver preparando aquela armadilha para você cair, para te destruir, para destruir você e sua família, sabe, isso não vai prosperar, porque você conhece o nome do Senhor, porque você habita num lugar diferente, você habita no abrigo do Altíssimo, né? Então você tem o seu lugar de comunhão, tem o seu lugar de estar a sua intimidade diante de Deus. Esse abrigo é um lugar que é onde a gente desenvolve a nossa adoração. É nesse lugar que muitas vezes a gente tem que fechar os nossos olhos e olhar para essa grandiosidade de Deus, olhar para o quanto Deus é tremendo, o quanto Ele é forte. E aí continua dizendo assim, olha, e Ele cobrirá com as suas penas,
e sobre as suas asas encontrará refúgio. Jesus, quando ele olha para Jerusalém, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, tentei te cobrir como a galinha coloca os seus pintinhos debaixo das asas. Sabe, queridos, o Senhor está demonstrando que Ele é a nossa salvação, que não há salvação longe do Senhor, que não há salvação para aqueles que estão distantes. A gente precisa voltar, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber quem é esse Deus. Sabe, o meu desejo com essa palavra hoje é que no seu coração, dentro de você, comece a mover algo, que comece a ser criado algo, sabe, pelo Espírito Santo de Deus, para que você conheça o Deus que você serve, para que você saiba para quem você tem, em quem você tem crido, sabe, onde você tem depositado o seu tesouro, a sua fé. Sabe, queridos, a gente precisa ter essa intensidade. Talvez muitas vezes você leu essa palavra e não leu dessa forma, que o Senhor está te cobrindo, que o Senhor está te guardando, que o Senhor está querendo se revelar a ti. Ele está querendo mostrar para você que Ele é o Todo-Poderoso. Sabe, pare de lutar com as suas forças, pare de lutar por você mesmo. Deixa Deus tratar no seu caráter, deixa Deus tratar na sua personalidade. Sabe, deixa Deus fazer aquilo que tem que ser feito. Sabe, apenas siga em frente, siga rumo a esse esconderijo. Vá para o lugar da intimidade com Deus. Feche teus olhos, medite, ore, adore. E ali você encontrará esse Deus, esse maravilhoso Deus que se revela a ti e que se revela a mim. No versículo 5, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Aqui está falando agora, ele nos prometeu. No versículo 3 e 4 ele faz as promessas. E agora, basta a gente confiar. A gente vai ler agora a nossa parte, a nossa parte de quando habitamos. Então, quando habitamos, nós confiamos. Eu falo muito para a igreja, eu falo muito para vocês, né, que nós precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar no Senhor. Mas para confiar no Senhor, nós precisamos conhecer o Senhor. Ninguém pode confiar em quem não conhece. Jamais você vai conseguir fazer isso. Imagine você, eu tenho 2 filhos, Ana Paula e Paulo Henrique. Para mim, são muito preciosos. Eu não entregaria eles na mão de qualquer pessoa, porque eu não conheço. Então, se eu não conheço, eu não tenho confiança. Mas quando a gente começa a conhecer, quando a gente vê o caráter, quem é realmente, a gente começa a confiar. Se esse caráter te convence, e eu quero que nesses dias o caráter de Deus te convença. Mostre para você que Ele é o Altíssimo. Mostre para você que Ele é o Todo-Poderoso. Mostre para você que Ele tem promessas na sua vida e essas promessas não vão se apagar. Sabe, vamos para essa habitação, vamos confiar. Vocês não temerão o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move solitariamente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Bem, nada o atingirá. Essa é a verdade da palavra de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Eu sei que existem muitos protocolos e a gente tem que seguir os protocolos. A gente tem que viver. A gente tem autoridades que estão acima de nós, mas a gente tem que viver também em cima daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Olha, que nada nos atingirá. Então a gente segue aquilo que tem que ser feito. A gente obedece aquilo que precisa ser obedecido. Tanto é que hoje eu estou gravando esse vídeo porque é uma questão de obediência. A gente não vai ter culto. Então, nós precisamos às vezes parar e entender que o Senhor que vai nos guardar. E a Bíblia está dizendo que nós vamos ver esse manifestado Senhor. No versículo 9, ainda diz assim, se você fizer do Altíssimo seu abrigo e do Senhor seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda.
É a palavra de Deus que está dizendo, não é o pastor Hélio. Esta é a palavra do Senhor. Não é eu que estou dizendo que nenhum mal não vai chegar. Não, é a palavra do Senhor. Eu confio na palavra do Senhor, porque eu conheço o caráter de Deus. Eu conheço a quem eu tenho servido, a quem eu tenho buscado. Porque os seus anjos, ele dará ordem ao seu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Essa palavra aqui, esses dias eu tenho até comentei com alguns irmãos na oração, e tenho comentado com algumas pessoas sempre que posso, porque é uma palavra que o Senhor tem me falado nesses dias, é que a gente fica muito... Às vezes a gente fica assustado e apavorado, e às vezes a gente fica com medo, sabe, das coisas do mal. Principalmente quando a gente vê uma pessoa endemoniada, quando a gente vê o demônio se manifestando, a gente, às vezes na igreja, pessoas ficam com uma força brutal, mudam a voz, e a gente vê aquele momento ali e a gente fica com muito medo. Às vezes as pessoas falam assim, olha, alguém fez uma macumba para você. E você fica com muito medo, porque você começa a pensar, os demônios, agora os demônios estão aqui. Alguém fez uma mandinga para você, alguém fez isso, alguém fez aquilo. Mas a palavra de Deus está dizendo que o Senhor dará a ordem aos teus anjos. Sabe, por mais que existam os demônios, isso é uma verdade absoluta, os demônios existem, os anjos do Senhor também existem. Sabe, o que a palavra de Deus diz é que 1/3 dos anjos se rebelaram, junto com Lúcifer. E então eles se tornaram demônios. Mas a Bíblia diz também que 2/3 desses anjos permanecem com o Senhor. E o Senhor diz que se nós estivermos habitando nesse esconderijo, se nossa fé estiver firmada no Senhor, se o nosso conhecimento estiver no Senhor, se conhecermos o nome dEle, Ele vai nos livrar. Ele dará ordem aos teus anjos. Os anjos de Deus estão aqui. Os anjos de Deus são mensageiros do Senhor e estão aqui para nos servir. Sabe, eles são como mordomos na mão do Senhor. Eles trazem a nós, nesses dias, aquilo que o Senhor despede dos céus de bênção sobre a nossa vida. Então creia. Lembre-se que às vezes não fique com medo, não fique aterrorizado. Lembre-se que para cada um demônio existe 2 anjos de Deus. A força de Deus é maior. O número dos guerreiros do Senhor são maiores. Sabe? Creia no Senhor. A Bíblia diz que um só anjo venceu uma batalha com vários homens, contra vários homens. Ele entrou no acampamento, e aí, quando ele entra no acampamento, traz confusão entre os homens, e os homens, eles se mutilam. Então, eu quero te dizer algo. Confia no poder de Deus. Confia no El Shaddai. Confia no Altíssimo. Confia nesse Senhor. Vamos confiar no Senhor. Versículo 12. Com as suas mãos eles segurarão para que não tropecem em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Pisará o leão forte e a serpente. Sabe, aqui está falando que um dos maiores medos dos homens neste tempo eram os leões e as cobras. As cobras porque muitas vezes elas ficavam nas fogueiras, elas ficavam nas lenhas, e era necessário muito acender fogos, acender fogueiras para passar a noite fria às vezes. E os homens então tinham às vezes muito medo por causa disso. E os leões a gente nem precisa falar o porquê. Mas aqui a Bíblia está dizendo que, olha, por maior que seja o medo, por maior que seja a adversidade, por maior que seja o problema, pode ser um problema novo ou um problema velho, porque está dizendo aqui, ó, e sobre o leão novo, que você vencerá o leão novo. Então o problema pode ser novo. Talvez é um problema que você desconhece. Talvez é um problema que até os médicos desconhecem. Talvez é um problema que não se acha uma solução humana ainda. Mas em Deus, no Senhor, há uma solução. Ontem, na sexta-feira, na verdade, quinta-feira, perdão, eu estava num lugar e estava uma rádio evangélica, estava funcionando,
E eu fiquei 3 horas nesse lugar com essa rádio. E eu fiquei observando os testemunhos. E todo testemunho, todo mundo contando um testemunho de milagre, mas todo testemunho de milagre estava condicionado a uma oferta que era dada. E eu fiquei muito indignado, sabe? Eu estava muito indignado, mas calado. E aí uma pessoa que estava lá falou assim: ah, pastor, você tem coisa que eu acho difícil de acreditar. Eu falei: o que você acha difícil de acreditar? Pastor, a mulher disse que estava com uma doença incurável. E aí ela pegou e colocou a mão sobre a doença. Ela disse que orou e naquela mesma hora ela sentiu-se curada. Logo depois ela fez os exames e aí ela foi curada. Ela pegou os exames e não tinha mais nada daquela doença. E era uma doença incurável. E aí eu comecei a rir, porque tinha 3 horas que eu estava naquele lugar e todo o testemunho que eu estava ouvindo estava condicionado à oferta, ao dinheiro. E eu estava pensando já comigo mesmo: nossa, esse Deus aí, ele é muito mal criado. Ele só faz alguma coisa se chegar o dinheiro nele. E eu pensando e ali rindo por dentro, e ao mesmo tempo triste por ver aquilo lá. E aí essa pessoa falou para mim, e eu falei para ela: engraçado, tem 3 horas que eu estou aqui escutando um testemunho, e o mais verdadeiro foi esse que você está me contando, e é o que menos você acreditou. Aí ele: mas por que, pastor? Eu falei: porque todos os outros, o homem teve que fazer alguma coisa. Nesse que você me contou, o homem apenas teve que conhecer a Deus, acreditar, ter fé, colocou a mão, a mulher pôs a mão onde estava a doença e ela foi curada. Isso sim, para mim, é a verdade. Isso é o que a palavra diz, que o Senhor, Ele vai cuidar de nós. Nós vamos vencer os leões novos. Talvez você está passando por um momento difícil na sua empresa. Lockdown, coisas paradas. Está difícil, mas não abandone o barco. Ergue a sua cabeça. A palavra diz que nós temos que andar altaneiramente, porque nós confiamos no Senhor. E o Senhor vai te dar estratégia para você vencer o leão novo. O Senhor vai te dar estratégia para pisar na cabeça da cobra. Para a gente finalizar, a gente vai ler o versículo 14, 15 e 16. Porque Ele me ama, eu o resgatarei e protegerei, pois conhece o meu nome. Olha o que eu estou dizendo aqui. Versículo 14. O Senhor diz que vai nos proteger e nos resgatar. Por quê? Porque a gente conhece o seu nome. Aqui eu citei 3 nomes do Senhor lá no início da palavra. Certo? E agora ele está falando aqui, olha, no versículo 14. Você que conhece o meu nome. Irmão, você que conhece o nome do Senhor. O Senhor te resgata, o Senhor te abençoa, o Senhor te guarda, o Senhor te protege, porque você conhece, porque você sabe quem Ele é. Olha, é promessa de Deus, é a palavra de Deus, não é a palavra do pastor Everett, não é a palavra do bispo André, não é a palavra do apóstolo Sinomar, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor dizendo isso. E Ele chamará a mim, e eu lhe darei a resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo com honra. Irmãos, está coroando aquilo que eu estava dizendo antes. Sabe que o Senhor é contigo, que Ele vai te honrar. O Senhor te honra. Esforça-te para conhecer o nome de Deus. Esforça-te para conhecer quem é Deus. Sabe, às vezes se você não tem condição, às vezes senta com o seu pastor, senta com o seu discipulador, sabe, começa a falar: não, eu preciso conhecer Deus, quem é Deus? E aí a gente alcançar esse nível de fé, porque se a gente conhecer, se a gente saber aonde a gente está depositando a nossa fé, a fé é um tesouro muito valioso, sabe, a fé, a palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Essa noite, a minha preocupação é que você ouça a palavra de Deus. É que você não apenas tenha o Salmo 91 como um mantra. Nos momentos difíceis, não, vou abrir no Salmo 91
Porque lá fala que o Senhor vai me guardar, que o Senhor vai me proteger. Sim, lá fala tudo isso, mas fala também que você precisa conhecer o nome de Deus, que você precisa conhecer a Deus. É promessa do Senhor. Versículo 14, 15 e 16. E o 16 ainda é mais lindo. Diz assim, olha: vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Sabe, a salvação é uma das coisas, é um dos maiores tesouros que Deus deu para nós. Sabe, logo que aceitamos o Senhor Jesus, confessamos com a boca e cremos com o coração, nós somos salvos. É isso que diz a palavra. Mas aqui diz também que o Senhor vai nos dar vida longa. E vida longa, quando essa palavra foi escrita por um judeu, e para um judeu, vida longa significa uma das maiores bênçãos adquiridas. Ter uma vida longa nessa terra, sabe, é uma das maiores bênçãos que uma pessoa pode ter. Sentar à mesa, ver os teus filhos, ver os teus netos e às vezes ver os teus bisnetos. Talvez você tenha a honra disso nesses dias. Sabe, e Deus está prometendo aqui, o que o Senhor fala é que Ele vai nos dar vida longa. Ele vai estar conosco, Ele vai mostrar a salvação dele para nós. Sabe, os médicos, eles podem acrescentar alguns anos às nossas vidas, mas só o Senhor pode acrescentar vida aos nossos anos. O Senhor te chama para ter vida abundante. O Senhor quer te dar vida longa. O Senhor não apenas quer acrescentar a sua vida, Ele quer te dar vida longa. Morrer como Abraão. Já, né, a Bíblia diz que ancião nos seus dias, sabe? Descansar em paz no Senhor. Quando você sair desta terra, que você vai por braços do Pai, você vai para descansar no Senhor. Que o Senhor conceda para você, meu querido, minha querida, que o Senhor abençoe a sua semana e que essa palavra seja uma verdade absoluta dentro de ti. Que você conheça esse Deus, que você conheça esse Senhor, conheça esse Elion, conheça o El Shaddai, conheça o Elohim. Em nome de Jesus, que o Senhor possa acrescentar vida aos teus anos, que você tenha muita saúde, paz e prosperidade. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te louvar, quero te agradecer. Obrigado por esta noite, obrigado por esse momento. Louvo o teu nome, Senhor. Que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja louvado nesses dias. Que a gente possa vencer, ó Deus, esse momento terrível, um momento de dificuldades, momento, ó Deus Pai, que nós vivemos, ó Deus Pai, cada vez mais próximo, ó Deus, de um colapso. Senhor, que o Senhor traga a tua paz, que o Senhor traga a tua saúde, que o Senhor traga o teu refrigério, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos guardar, que possamos ser livres pela poderosa mão do Senhor, em nome de Jesus. Amém.